são extraídos do Evangelho e servem de base para as nossas regras, que pretendemos seguir letra por letra. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. 2 Tis, 3:8. E continua o apóstolo. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer exemplos em nós mesmos, para nos imitardes. 2 Tis, 3:9. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também, não coma. 2 Tis, 13:10. E Mateus nos ajuda no ponto primordial da questão, assim afirmando o capítulo 10, versículos 9 e 10. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador de seu alimento. E ainda mais assevera o mestre, anotado por Marcos, capítulo no versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Estas bases estão fundamentadas no sacrifício de nós mesmos em favor do Evangelho, na renúncia, na humildade sem ostentação, no perdão incondicional, no desprendimento sem vaidade, e no amor que nunca deverá exigir. Pedimos perdão se, por negligência nossa, ofendemos a vossa santidade e que desculpeis a nossa pretensão de sermos atendidos. Que Deus e Cristo nos abençoe a todos e que Maria Santíssima cubra a Igreja com o seu manto de luz. Amém. O Papa Inocêncio III estava em reunião com os cardeais que formavam a corte apostólica romana. Em seus dedos brilhavam anéis caríssimos que, junto com suas riquíssimas vestes, formavam verdadeiro contraste com as dos frades humildes que procuravam o alto clero católico, para um diálogo livre e sem premeditadas interpretações. Francisco iria conversar com o máximo dirigente da Igreja, entregando-se completamente à intuição divina. A carta chegou à tábua sagrado e foi levada à mesa de conferências, e lida na reunião por ordem do próprio Papa. O cardeal que a leu era João de São Paulo, homem de reconhecidas virtudes, cristão que já tinha sentido o Cristo interno falar-lhe ao coração. Quando terminou a leitura, os seus sentidos deram sinais de que concordava com aquele homem que escrevera, e a vontade de conhecê-lo subiu-lhe à mente e pensou. Esse homem é destemido e deve estar envolvido por sentimentos altamente superiores, pelo modo como fala neste pergaminho. Os outros cardeais enfureceram-se com a petulância de Francisco. O próprio Papa ficou calado, somente ouvindo as conjecturas dos seus assistentes. Um deles, por sinal o mais ignorante, deu a entender que o dono daquela missiva deveria parar nos tribunais pela sua audácia e atrevimento, podendo igualmente ser enquadrado como herege. E falou. O Santo Ofício foi feito para quê? O cardeal João defendeu as ideias de Francisco, mesmo sem conhecê-lo, com toda a segurança, baseando-se no Evangelho do Divino Mestre, sem temer o ambiente em que se encontrava. Peço licença a vossa santidade, para dizer o que sinto há muito tempo, já que não devemos ter segredos uns com os outros, nesta casa de Deus. Também penso como esse homem que não conheço. Sinto que a Igreja Católica Apostólica Romana está tomando rumos que não os indicados por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele ensinou e exemplificou na sua divina missão, nós estamos fazendo ao contrário. Se pregamos, fazemo-lo somente para os outros, pois nós mesmos agimos diferente do que falamos. Penso ser isto hipocrisia da nossa parte. Quero que me respondais, por favor. Se fosse Jesus quem estivesse à frente dos destinos da Igreja neste momento, ele iria apoiar as cruzadas? Ele iria abrir tribunais para sacrificar os hereges? Ele iria matar para defender algum santo sepulcro, como por exemplo, o de Moisés? Ele iria entesourar bens materiais como aconteceu conosco? Ele iria fazer construções suntuosas, como as que erguemos em todo o mundo? Ele iria dominar consciências como estamos fazendo, pressionando-as para nos seguir? E faria outras tantas coisas que não preciso mencionar, porque das citadas podereis deduzir as outras, com mais capacidade que eu, pois sois homens inteligentes, capazes de compreender o certo e o errado. Rogo a vossa santidade que me perdoeis, se falei alguma coisa contrária às regras da Igreja,
mas sinto vontade de falar a verdade, para que esta não me estrague as horas de repouso, através da minha consciência. Acho que esse homem deve ser ouvido, e se vossa santidade o permitisse desejaria estar ao vosso lado, no dia em que se der esse encontro. Quase todos se colocaram contra a opinião do cardeal João e contra a ideia da entrevista de Inocêncio 3 graus Celsius Francisco de Assis. A decisão final foi do próprio Papa, que também achou inconveniente, por ter outros trabalhos de maior interesse da Igreja. Um dos mais radicais redigiu uma resposta a Francisco informando a decisão de Sua Santidade, já que o cardeal João de São Paulo recusou-se a fazê-lo. Francisco de Assis, que mandara buscar a resposta, a leu pausadamente sem mudar de feição, sem dar demonstração de constrangimento. Reuniu seus discípulos e passou a carta do Papa para todos entenderem o que fazer, ir embora e trabalhar do modo que a inspiração dos seus achasse conveniente. E partiram na manhã seguinte. 17. O Papa e Francisco. Francisco de Assis era um afluente espiritual que iria desembocar inesgotado no doutrinário da Igreja Católica Apostólica Romana, dando a este dimensões maiores. Era prudente, por excelência, e, por natureza congênita, educado. Criava em seu redor admiração sem barreiras. Tanto os homens de todas as classes, quanto os animais de todos os reinos eram seus amigos e tinham por ele o maior respeito. Nunca se revoltara contra as intempéries dos caminhos, nem maldizia as horas das duras provações. Francisco era um evangelho aberto, onde todos poderiam ler as letras luminosas dos seus exemplos. Não estamos aqui fechando os olhos para combater uma religião que serviu de veículo para grandes santos, como para vários sábios, somente escrevendo por ordem maior aquilo que passou dos limites da sua área de ação. Ela, a Igreja Católica Apostólica Romana, e assistida por inúmeras falanges de anjos, cujo senso é altamente iluminado, entretanto, tem a parte que compete aos homens em sua direção, e estes, por vezes, afrouxam a vigilância que, não obstante, é corrigida pelo alto comando no mundo espiritual. Temos de lembrar os benefícios que essa religião trouxe ao mundo inteiro. Ela, de certa forma, resguardou o Evangelho, envolvendo-o nos panos da letra, não por incompetência dos seus prelados, mas devido à ignorância humana. A coletividade dita cristã de todo o mundo, ou de quase todo ele, achava-se competente para viver o Evangelho em espírito e verdade e poderia abandonar de vez os caminhos espirituais, se não fosse o Evangelho interpretado de modo diferente, até chegar à madureza da humanidade, e a luz ser colocada em cima da mesa. Porém, nem sempre os dirigentes do clero romano comandam os destinos à casa com bom senso. De vez em quando é preciso, e os seus acham conveniente, mandar alguns anjos para retificarem e corrigirem os abusos praticados, por descuido daqueles que se fazem senhores, tomando autoridade de maneira egoísta e achando somente por meios deles é que se faz no mundo a vontade de Deus e se dá as ordens do Cristo. E para não acontecer coisas piores, para não ser oficializada a religião em todo o mundo, e fechadas as portas da democracia espiritual, tolhendo os direitos dos homens, o próprio Jesus, por vontade de Deus, que serve de canal divino, enviou Lutero com seus coadjuvantes em todo o mundo, para organizar a reforma, no sentido de enfraquecer os poderes de Roma e dar liberdade às consciências, deixando livre escolha às linhas religiosas. E o livro sagrado deveria ser libertado da escravidão como também as interpretações que a ele eram dadas. Quando as duas correntes religiosas tomaram consciência que não se deveriam unir, para não abafar outros princípios espiritualistas, surgiu a doutrina dos espíritos, como sendo o consolador prometido, entre as duas poderosas correntes de princípios, oriundas da mesma fonte. São três poderes espirituais no Ocidente inspirado no mesmo Cristo, mas em condições diferentes de interpretação, sem as condições de união, para o bem da própria humanidade. Mesmo os dirigentes dessas religiões não se encontram bastante evoluídos, no sentido de entenderem e respeitarem os direitos de consciência dos outros. Francisco de Assis já compreendia e respeitava os direitos humanos e espirituais das criaturas, e encontrava no amor universal a verdadeira religião. Concentrou as suas atividades no ideal do desprendimento. Partindo daí, tudo mais seria fácil de ser vivido, pois a chaga viva da humanidade, o egoísmo, de onde nasce o orgulho com todas as suas ramificações, passou a ser anulado.
Quando seu pai fora à sua procura, para interromper os seus gestos no reparo das igrejas, deixara transparecer que Francisco estava tirando suas mercadorias e vendendo-as para tal mister, e este, diante das autoridades eclesiásticas, entregara a Pedro Bernardone tudo o que tinha em mãos, até a própria roupa do corpo, ficara despido de tudo que possuía fisicamente, porém, com a consciência vestida de luz. O desprendimento, por amor às criaturas, é gesto divino na divina expressão do amor, e o desprendimento de Francisco fê-lo amar a pobreza de coisas materiais, nome este desprezível no seio da sociedade humana. Pobreza, no dicionário de Francisco de Assis, não é miséria, não é sujeira, não é incompetência para discernir as coisas, não é fome ou preguiça, não é mendicância, é integração na vida natural, é fraternidade universal que Deus abençoa no cântico dos pássaros, no soprar do vento, na claridade do sol, no borbulhar das águas, na simplicidade das árvores, na candura dos peixes, nos raios das estrelas e no amor mais puro dos homens, que hoje poderemos traduzir como socialismo cristão, força poderosa que se alastra no mundo inteiro e que a sequência da vida transformará em denominador comum de todos os povos. Na noite em que fora lida a carta de Francisco no Vaticano, em reunião com os cardeais, o ambiente ficara pesado diante das discussões, cujo conteúdo não vale a pena mencionar, por ser desnecessário. Não dormiram bem aqueles príncipes da Igreja. No entanto, o Papa, que fora mais comedido, deixando as lutas ideológicas somente para os cardeais, pôde conciliar o sono e dormir com certa tranquilidade. Inocêncio III, depois de instantes de sono, ouviu, mais ou menos consciente, alguém do mundo espiritual que o convidava para um passeio e ele saiu do corpo físico com certa facilidade. Andou em seu quarto com euforia, foi diante de um espelho polido e viu sua feição, olhou para o corpo físico, e notou que este era a estampa do verdadeiro. Pensou muito, teve vontade de chorar, mas isso não aconteceu. Ajoelhou-se de gratidão, pedindo a Deus, em seguida, que o ajudasse nas suas decisões diante dos destinos da Igreja. No ambiente de oração, notou que estava sendo guiado por alguém, e que uma nuvem esbranquiçada se foi formando a seu lado. O brilho era encantador, e essa nuvem foi tomando forma de maneira mais encantadora ainda. Era um espírito que fora papa no ano de 142 e que ficara no poder 11 anos, 8 meses e 28 dias. Era o irmão Telésforo, de nacionalidade grega, quando assumira a direção da Igreja Católica Apostólica Romana. Luzes confundiam a visão de Inocêncio III que, quando viu aquele personagem a confundir os seus sentidos, buscou as suas vestes para beijá-las e ajoelhou-se a seus pés. Pediu, chorando, proteção para a sua cruz, que carregava com muita dificuldade na terra, a direção da comunidade católica do mundo inteiro. Telésforo, imponente e majestoso, com o olhar sereno e o coração imantado de amor em Cristo, pegou as mãos de Inocêncio, como as de uma criança, e falou-lhe ao coração com brandura e carinho: meu filho, variadas vezes tentamos falar-te pelos meios que a vida nos oferece. Pedes todos os dias a Jesus para guiar-te nos caminhos certos. Pedes a Nossa Mãe Santíssima para não te deixar sozinho no barco. Pedes a Deus para fazer sempre a vontade dele e não a tua. No entanto, na hora em que Deus quer mostrar-te a sua vontade soberana, a tua vaidade, Inocêncio, interrompe o curso das leis naturais. Quando Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, usa dos meios inerentes ao seu amor, para ajudar-te no despertar dos teus sentimentos de respeito e amor para com os outros, o teu orgulho ou a presença de alguém junto a ti, dá outro curso às intuições. Quando, Inocêncio, Jesus manifesta, usando de pessoas diversas para dar-te uma orientação sábia e benfeitora, para que não caias nas tentações do ouro e da usura, da prepotência e do egoísmo, fechas as portas. Que fazer de ti agora? E ele, chorando, pediu licença para falar, e o irmão Telésforo silenciou-se. Inocêncio III falou engasgado de emoção. Senhor Jesus, não me lembro de que esses fatos tenham acontecido. Se eu soubesse, teria atendido, pois sou vosso servo. Ajudai-me a compreender esses meios pelos quais a divindade está tentando me ajudar. Sei que sou ignorante no devido discernimento. Telésforo, sublimado pela luz do amor e pela inteligência nos caminhos fraternidade, falou ao seu tutelado,
acentuando energia. Inocêncio. Por invigilância queimaste há pouco uma carta, sabendo que essa missiva vinha de fundamentos elevados. Tu te recusaste a receber o servo de Jesus, um dos mais chegados a ele, que tem a sagrada missão de te ajudar na renovação dos princípios que abraçaste, por medo de perder o poder transitório e por pensar que um Papa faz parte da corte celestial. Recomendo-te receber Francisco, e colher dele os frutos do Evangelho para restaurar a nossa Igreja, que já começa a ruir. Foste infeliz, Inocêncio, ao estimular o Santo Ofício, e pagarás por isso. Não penses que é com tribunais que se defende a Igreja e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estás complicando a tua própria vida e colocando em jogo muitas vidas humanas. Foi o próprio Mestre quem nos disse que era verdadeiramente necessário o escândalo, mas acrescentou que ai daqueles que servirem de instrumento do escândalo. A tua coragem, prosseguiu Telésforo serenamente, é somente a de mandar, abusando do poder que a misericórdia divina colocou em tuas mãos. Sei que não vais cumprir o que prometes sob a ação do medo, ainda vais torcer os valores, no impulso da vaidade e do orgulho, que a posição te impõe. Mas verás as flores que o fanatismo te joga nos caminhos se transformarem em espinhos, quando da passagem para o lado da realidade espiritual. A morte vai chegar para ti, como chega para os que não cumprem os deveres, e a consciência é o pior tribunal, porque ela anda conosco. Antes de nos despedirmos, falo-te, não como guia que é carinhoso para com o tutelado, mas como Senhor que exige, Inocêncio. Recebe Francisco, a quem desprezaste. Inocêncio III acordou assustado, chorando e gritando. Em seu socorro vieram vários padres, e ele, pálido, tomou um líquido para acalmar-se. Mandou chamar imediatamente o cardeal João de São Paulo, que dormia em apartamento ao lado. O cardeal veio às pressas e ouviu sua santidade narrar o sonho que tivera, dizendo: João, ajuda-me no que quero dizer. Tinhas razão, pelo que a razão me parece. Tive um sonho, não sei se foi sonho, pela clareza do que vi e ouvi. Parece que estou vendo e ouvindo ainda, a figura que me falava. E caiu em pranto, após o que, quedou-se em profundo silêncio. O cardeal, confundido, interrogou: O que aconteceu com vossa santidade? Por Deus, falai-me. O que quereis que eu ouça? Silenciou com respeito e continuou: É bom que choreis, porque as lágrimas poderão abrir a vossa intuição para o impulso da verdade. Recostado em largas almofadas e coberto por conchas que davam inveja ao mais puro algodão, falou já demonstrando calma e conforto. João, o que vi é coisa muito séria. Até então estava iludido com muitas coisas referentes à vida e à morte. A nossa teologia é muito pobre no que tange a vida no céu, e do modo pelo qual os anjos podem nos falar. Os nossos livros são maçantes e cheios de teorias de homens. A sabedoria desses homens é loucura diante de Deus. Os teólogos, mesmo os mais eminentes, deduzem coisas conforme as suas capacidades possam alcançar, e nós somos piores do que eles, por acreditarmos cegamente no que eles dizem e escrevem. Não duvido do que vi, nem deixo de acreditar jamais no que ouvi esta noite. João, eu vi Jesus. Falei com ele e ele comigo. Foi para mim o acontecimento mais deslumbrante de toda a minha vida, e ele me falou: João, que eu recebesse Francisco. Referindo-se à carta que rasgamos, enviada por ele, disse-me repetidas vezes: receba a Francisco. Quando acordei, ainda ouvi as suas palavras cheias de amor, mas envolvidas de energia. João, por Deus, ajuda-me a pensar e a compreender melhor o que fazer. O cardeal João de São Paulo, satisfeito com o ocorrido, falou com alegria. Desculpai-me vossa santidade, mas peço ambiente livre para dizer o que entendo das coisas espirituais. O que vistes e ouvistes é fenômeno natural na área do espiritualismo decente. Há mais de 20 anos eu compreendo essas coisas e tem ocorrido comigo muitos casos ignorados pelos nossos sábios e negados pelos nossos teólogos. Entretanto, eles existem. Não somos nós quem fazemos as leis. É bom que nos lembremos disso. As leis que regulam tudo foram feitas por Deus, o nosso Pai Celestial. Nós outros, por misericórdia dele, as descobrimos, e, se quisermos viver felizes, devemos aceitá-las e vivê-las todos os dias. Não é o que se passa,
Infelizmente, na nossa casa, onde fazemos parecer que somos os únicos representantes de Deus, o nosso colégio apostolar copia certas regras aqui e ali, e pressionamos as consciências para aceitá-las à força. Onde existe a prepotência, foge o amor. Onde vigora a autoridade imposta, foge a humildade. Onde há usura, foge o desprendimento. Onde existe a violência, foge a caridade. Quando observei o assunto daquela carta, notei imediatamente a ação desse homem, mesmo sem conhecê-lo. Ele é um homem de Deus, que vem em socorro da nossa religião, como comprovastes pelo sonho que acabais de narrar. Pararam por instantes, para que pudessem fluir mais as ideias, e falou então, já tranquilo, Inocêncio III. João, ajuda-me a fazer alguma coisa. Em muito poderás-me aí fazendo minha defesa junto aos outros. Vê se achas os pedaços daquela carta santa, meu filho, e a recomponhas para que nós dois possamos estudá-la, e compreende o sentido da sua mensagem. Depois, João, traz esse homem de Deus, busca onde ele estiver. Usa de todos os meios para alcançá-lo onde quer que seja, pois temos de conversar com ele. O cardeal encheu-se de alegria, e pediu que lhe desse por escrito aquela ordem. Inocêncio III olhou com humildade e sorriu. João de São Paulo, que nunca perdera a franqueza nessas horas percebendo o olhar significativo do Papa, respondeu com ponderação e respeito. Santidade, sois sobremodo digno de todo o meu apreço e da minha confiança, todavia, a casa é grande, e nem sempre as resoluções partem somente do vosso raciocínio. Os dois sorriram e a ordem foi dada por escrito, sendo o cardeal dotado de plenos direitos para aquele mister. O Papa tinha confundido o personagem do sonho, coisa muito comum, mesmo em desdobramento consciente. Ele viu e conversou com o Papa Telésforo e não com Jesus, como pensava. O cardeal tomou todas as providências. Ao nascer do sol, mandou muitos padres em busca de Francisco e seus companheiros. Alguns deles, que já os conheciam, percorreram os alojamentos e feiras, sempre colhendo informações. Outros seguiram pela principal estrada que levava a Assis e logo alcançaram o grupo de homens simples e alegres, cantando a glória de Deus a manifestar-se em toda parte. Efetivado o encontro, reuniram-se à sombra de uma árvore amiga e um deles transmitiu a mensagem do cardeal. Senhor Francisco, viemos da parte do cardeal João de São Paulo, que em nome de sua santidade, o Papa Inocêncio III, te pede para voltar. E acrescentou de maneira dramática, o que para ti, no nosso entendimento, é uma bênção do céu. Sua idade tem um pulso de ferro e nunca volta atrás quando decide não aceitar uma ideia. É a primeira vez, desde que trabalha e moro no Vaticano, que ele assim procede. Achamos que és um predestinado, visto o campo das tuas ideias de renovação, como ficamos sabendo. Perdoa-nos, se insistimos que voltes, porém, nós achamos que deves fazê-lo. Nós três somos vigilantes na Santa Sé, e o padre José Ramos, aqui entre, escutou parte da conversa de sua santidade com o cardeal, pela madrugada. Parece que o Papa teve um sonho relativo à tua pessoa, e nele uma voz lhe pedia que recebesse. Sentimos que a tua missão é divina e achamos que deves voltar conosco, para que ele te abençoe. Francisco fixou os olhos do interlocutor, com firmeza, e disse com ponderação. Nós vamos voltar, meu irmão, em benefício do Papa. Ele está sendo culpado por muitos deslizes no que tange à atuação da Igreja. Iremos ao seu encontro, não em busca de bênçãos, por ele não estar em condições de abençoar, mas para pedir a Deus que abra o seu coração, onde poderá nascer o amor. Quem dá ordens para matar, quem no silêncio do luxuoso apartamento arma ideias para a perseguição dos chamados hereges, mesmo que os sejam, quem impede seus dedos de se moverem no bem com caríssimos anéis, quem veste roupas onde o ouro e a prata provocam a admiração dos olhares, quem ajunta tesouros e mais tesouros, aumentando a miséria e o desespero dos pobres, se por vezes abençoar, meus irmãos, certamente que as suas bênçãos poderão matar e ainda entristecer os anjos, se não o próprio Cristo de Deus. Os padres ouviam alarmados. Como aquele homenzinho tinha coragem de lançar uma blasfêmia daquela contra sua santidade. E ainda mais, eles eram mendigos, homens sujos e descalços. Que força existiria neles, para condenarem a vida e a conduta de sua santidade?
Mas calaram-se e nada disseram. Puseram-se a caminho, em direção a Roma. Francisco, passando pelo sepulcro do primeiro discípulo de Jesus, lançou um olhar e um pedido, secretamente, sem que ninguém ouvisse, pelos fios do pensamento. Pedro, rogai ao Mestre por misericórdia, para que este homem que dirige os destinos da Igreja, compreenda a vontade divina, e lute verdadeiramente pela paz, compreenda o amor, e lute verdadeiramente pelo amor puro. Compreenda a justiça, e ajude a estabelecer essa justiça no seio dos povos. Que lute pelo perdão, mas que perdoe. Que lute pelos tesouros da religião, porém aqueles guardados no Evangelho, e que tal herança possa atingir a humanidade inteira. E avançou de cabeça erguida, ao encontro do Papa Inocêncio III. Francisco de Assis não estava em busca das bênçãos do Papa, estava à procura do restabelecimento da Igreja de Deus, por vontade de Jesus Cristo, entre aqueles homens, cuja simplicidade desvalorizava as gigantescas ideias e os monumental pensamentos de pureza cristã, para aqueles que não tinham olhos de ver. Sua santidade estava descansando numa cadeira que fora toda trabalhada por mãos hábeis, que não esqueceram os mínimos detalhes, na simbologia de fatos extraordinários, dos grandes acontecimentos. Anéis faiscavam em seus dedos. A túnica, sobreposta a outras de tecidos ricamente confeccionados, se ajustava em seu corpo de príncipe da Igreja. Os companheiros de Francisco ficaram impressionados com aquele visual de fato. O ambiente conduzia a isso, o que, entretanto, não funcionou com Francisco, que via somente o homem e sentia seus atos, sabendo que ele precisava ouvir em nome daquele que tudo governa e ordena. Francisco de Assis, pés descalços, como ele era e como andava em qualquer lugar, foi em direção ao Papa, que lhe estendeu a mão, e beijou-a com ternura peculiar ao seu ser, desejando ao patriarca da Igreja saúde e paz. Todos fizeram o mesmo. Os assistentes do Papa, já orientados por ele e seus assessores, convidaram os companheiros de Francisco para um rápido passeio nos jardins, enquanto alguns dos cardeais conversavam com Inocêncio III. Sua Santidade, em rápidas palavras, mostrou que já era conhecedor dos ideais de Francisco, e esperava sua fala no complemento da sua escrita. Francisco, humildemente acomodado ao lado do Papa, passou levemente as mãos em sua própria cabeça, esperando a inspiração de Deus, e disse sorrindo para o homem que tinha nos ombros o peso da cruz: Santo Padre, não pretendo enganar-vos sobre o meu destino. Prefiro ser recusado pelo vosso sensível coração, a mentir para a vossa santidade. Compreendo a posição que ocupais diante do mundo, frente aos reis e príncipes de muitos países. Compreendo que estás no lugar do grande pastor de todas as ovelhas de Jesus, e sei do esforço que deveis fazer para manter-vos em exemplo digno de Deus e de Cristo. Mas devo dizer-vos que tenho uma missão, que foi delineada por Jesus de Nazaré, a quem amo sem condições, de pautar a minha vida e de ajudar aos que, porventura, me acompanharem, a viverem a existência retamente, segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, primeiramente, partimos para o desprendimento das coisas materiais, sufocando em nossas almas o egoísmo. Não que os bens terrenos em se ofendam, mas porque os homens ainda não aprenderam a usá-los, mesmo aqueles que dirigem os povos. A sutileza do egoísmo invade e empana todos os outros sentimentos, com ricas e bem postas desculpas, de maneira a enganarem até os escolhidos. Queremos viver na pobreza, uma pobreza digna do que todos os enfermos, velhos e crianças. Queremos manter a vida e a defendê-la onde ela surgir por misericórdia de Deus. Estamos criando uma força de valores em toda a comunidade, para chegar ao reino do perdão, aquele que o nosso Mestre ensinou pelo exemplo, aquele que esquece as ofensas e ainda ajuda os ofensores a compreenderem a grandeza da eternidade e da amizade. Nós, Santo Pastor, estamos idealizando, e já começamos, a viver dentro de uma sociedade onde ninguém é dono de nada, e todos têm com o que viver. Todos trabalham, não só por necessidade, mas por dever e amor, e eu devo ser o primeiro a dar exemplos, que correspondam a todos os ideais. Não devo e não posso vestir capa e túnica, enquanto meu irmão do caminho anda nu. Não podemos possuir grandes extensões de terras, enquanto muitas famílias não tiverem onde trabalhar e viver. Estamos idealizando uma igreja onde a alegria seja o dom comum a todas as criaturas,
aquela que nasce dentro do coração. Peço que vossa santidade me desculpeis o tempo que estamos gastando da vossa presença, nos ouvindo com paciência, mas devo falar-vos mais um pouco acerca das regras já estabelecidas no nosso convívio. Devo pedir a vossa santidade para não interpretar a minha vinda aqui, para contestar os preceitos coadjuvantes da Igreja Católica Apostólica Romana, comparando-os aos estabelecidos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nosso esse trabalho, caso seja preciso que ele apareça. A decisão da nossa comunidade espiritual é viver puramente as normas traçadas pelo Divino Mestre e de todos nós. Talvez alguns dos nossos cardeais dirão que começa a nascer outro tipo de fanáticos, candidatos a santos, coisa que não passa pela nossa cabeça. Santo na terra, somente um pisou, honrando a dignidade do nome, Jesus Cristo. Não é do nosso feitio perturbar qualquer comunidade existente, principalmente a nossa querida Madre Igreja, mas estamos impulsionados pela consciência, para levar uma vida digna de ser chamada vida cristã. Não temos pretensão de modificar qualquer pessoa, nem de dar lições de moral a quem quer que seja, apenas estamos sentindo um impulso humano, se não divino, para a pureza de pensamentos, para a pureza da verdade, para a pureza do amor. Não há mal algum em querer ser bom, compreendendo a bondade, em ser justo, entendendo que é a verdadeira justiça, em ter amor àquele que não esquece a universalidade, em todas as direções da vida. Fez uma pequena pausa, no afã de renovar ideias, ajustar mais a intuição, notar se havia cansaço na tolerância do Papa e dos cardeais. Todos em silêncio. Ansioso sentia na sua mais alta percepção que eles desejavam ouvir mais, e que alguns deles estavam gostando do assunto, porque nunca viram tamanha coragem, estampada em feição tão simples. Jamais presenciaram e sentiram influências como aquela, partindo de criaturas sem nome, sem vestes e sem posição no mundo político e religioso. Só poderia ser força de Deus, somente poderia ser a presente do próprio Cristo. O cardeal João de São Paulo notava, de vez em quando, mudanças em suas feições e alterações na sua voz. Porém, o prelado, que já era conhecedor desses fenômenos, pôde ali confirmar a realidade do intercâmbio dos anjos com os seres, no mundo. Ele é, pensou, realmente, um emissário dos céus, para modificar alguma coisa na igreja, para cuja edificação São Pedro deu os primeiros passos. Francisco quase se transfigurava nos momentos da conversa. Olhou serenamente para todos os representantes da igreja e buscou novamente a intuição, no campo livre da sua consciência, falando com sabedoria. A humanidade, iminências, pelo que noto no contato com os homens desde os mais simples camponeses aos mais altos dignitários em todos os setores da vida, tem sede da presença de Jesus no coração e não podemos esconder mais a sua magnânima presença. O Evangelho está sendo escondido há mais de 1000 anos, e chegou, pelo que sinto, a hora de colocá-lo em cima da mesa, porque a luz que espanta as trevas, ele é, por excelência, o sol de todas as nossas vidas. Ele é a segurança de todas as criaturas, é a esperança dos seus a convidar os homens para o reino de Deus. E quem se dignou a orientar as almas, quem recebeu por misericórdia o bastão de responsabilidade de pastorear as ovelhas do Cristo, deverá por consciência, por dever, por fidelidade a Deus, não somente divulgar esse Evangelho, mas vivê-lo em todo o curso da vida e não somente pedir paz, longe da massa humana, porém dar exemplos desta paz. Não somente deve pedir que todos trabalhem, mas dar serviço às suas mãos em primeiro lugar, não somente concitar irmãos para a caridade, mas fazê-la desde o abrir dos olhos pela manhã até fechá-los à noite, não somente escrever e falar no amor, mas amar sem distinção a todas as criaturas de Deus, sem nunca esquecer-se do próximo, do modo que Jesus empenhou toda a sua vida. Sei, e disso nunca me esquecerei, que devemos muito à nossa igreja, à saudável vida dos profetas, à consciência que temos da intervenção dos anjos entre os homens, à grandiosa e respeitável obra de Moisés, e à vida fecunda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, é necessário que esse instrumento que está varando os séculos, no momento de bifurcação da estrada, não escolha a esquerda, que nos parece a estrada mais larga, porque é a da perdição. Não queremos que alguém se ofenda com a nossa fala, por serem nossas regras de renúncia, de obediência, de perdão, de amor, de trabalho,
de desprendimento e de pureza. Achamos que quem nada exige, não afronta, impõe, não odeia, não discute, não quer ser o maior, e não ofende, não poderá julgado perigoso, ladrão ou herege. Que Deus nos abençoe, e que Jesus Cristo nos proteja, e que Santíssima nos ampare, sempre e sempre. Amém. O Papa Inocêncio III ouviu tudo, analisando, com a mente presa nas palavras que Francisco de Assis, e a imagem de Telésforo no espelho da sua consciência lhe falando as mesmas palavras que lhe tinha falado em desdobramento espiritual e que, naquele momento, lhe eram repetidas. Sua Santidade, no conforto que a cadeira lhe ofertava, no palácio que lhe servia de casulo, no ambiente que ostentava sua máxima autoridade eclesiástica, sentiu-se inquieto, e olhou para os companheiros de apostolado, buscando aprovação sobre o que ouviam. 2 deles regozijavam-se com a linha de conduta de Francisco. O resto, prestes a estourar de ódio, sem contudo poderem discordar do que o homem de Assis discorrera, pela posição que ocupavam junto ao trono de São Pedro e por respeito forçado àquele que ali tudo ouvira calado, o Papa, supremo chefe da Igreja. Inocêncio III, corajoso e decidido, levantou-se. Deu umas passadas no amplo salão, como que buscando forças para dizer o mais conveniente a todos. E falou resoluto, chamando Francisco de irmão. Irmão Francisco. Tudo isso que ouvimos dos seus guardados mentais é muito bonito, alinham-se perfeitamente com os conceitos de Jesus Cristo, não resta dúvida. Porém, são regras impraticáveis para a falange de obreiros que sustentam o mundo católico consubstanciado em Roma, e mais tarde ajudado pelo imperador inesquecível, Constantino. Temos um pacto com o Estado que nos garantiu e não nos deixou cair nas ganas dos perseguidores. Deves saber, como todos nós somos conscientes desse fato, que a oração nos mostra e faz um ambiente de amor contra o ódio dos invasores, cortando todos os recursos das investidas da magia negra contra nós e a nossa Igreja. No entanto, quando os hereges vêm com a força, nós usamos o conceito do Mestre, que é vigiar. E esse vigiar é usar a mesma violência do agressor, para combatê-lo. Tudo o que falaste, irmão Francisco, a nossa consciência aprova no terreno da teoria, mas para viver o que falas, as coisas mudam na sequência do tempo. O nosso raciocínio, que conhece bem o mundo e as criaturas, nega o que pedes, mesmo vendo em tuas ideias tudo de bom para a comunidade terrena. Compreendo que tudo isso é impossível de ser vivido, mas o coração, onde com certeza reside a piedade, a bondade, e por vezes o amor, como se fosse de mãe, aprova tudo o que dizes e ainda abraça a tua alma, como sendo a de um santo. Sinto que os céus me pressionam a aceitar as tuas ideias, que reconheço serem nobres, não obstante, esse mesmo céu deixa-me à vontade, com livre-arbítrio, para decidir se devo ou não aceitá-las, colocando-me no lugar de juiz, com as responsabilidades daquilo que devo decidir. Não quero e não devo tomar muito do teu tempo, por teres o mundo inteiro para levar as tuas ideias, para pregar o Evangelho da maneira que a tua intuição te ordenar, e, se fores vitorioso, consagrar-te-ei como o maior guerreiro de todos os tempos, que muito duvido, pelas feras humanas que irás deparar em teus caminhos. Tudo que falas são flores perfumadas, seguras pelas hastes, cujos espinhos lançarmos as mãos para colhê-las, carecem do sangue de nossos dedos, de sacrifícios e de dor. Nós concordamos que a vida que pretendes levar com os teus seguidores é a réplica da verdadeira vida, e que o Evangelho de Nosso Senhor tem de renascer algum dia, como nos primórdios do cristianismo nascente. Porém, a humanidade ainda está preparada para esse reino dos céus na terra. Este é o grande impedimento, Francisco. Prepara, meu filho, as regras que queres. Envia para nós, que darei veredito e ficarás livre. Mas sempre com a nossa vigilância e a nossa proteção vai Francisco, e prega o Evangelho que pretendes, e se tiveres alguns frutos volta aqui, que os abençoarei, no sentido de que eles se multipliquem, qual Jesus fez com os pães e os peixes. Que Deus te abençoe. Francisco ouviu tudo em silêncio. Nada disse no curso do que ouviu. Levantou-se satisfeito, tomou a mão de sua santidade e beijou-a novamente, como as de todos os prelados, com a mesma alegria, e saiu cantando louvores a Deus em companhia dos seus cooperadores, que já estavam à sua espera. Houve um reboliço no Vaticano,
Em reunião secreta, contudo, depois, os cardeais se asserenaram, com a palavra bem posta do cardeal João de São Paulo, que argumentou: meus irmãos, se esse homem nada de mal fez, nem vai fazer, está cooperando com o bem que devemos realizar. Por que não deixar prosseguir em seu caminho, que todos sabemos ser de espinhos? Oremos por ele. E peçamos a Deus pela sua vitória, que será a nossa vitória. E, se derrotado, a derrota será somente dele. O objetivo do cardeal era serenar os ânimos e deixar Francisco seguir o seu caminho sem interrupção. Confiava nele. E tinha certeza da sua eficiência nos terrenos da vivência evangélica. Francisco saiu pela porta Salar em direção à Campina Romana pela Via Flamínia, direcionando-se para o norte. Em sua companhia estavam 12 discípulos, e esses homens de Deus se encontravam ansiosos para saber os resultados da conversa que Francisco tivera com sua santidade, o Papa Inocêncio III. No rosto de Francisco, que não mudava mesmo diante de muitos obstáculos, notava-se uma claridade diferente, vitória, da primeira vitória diante do Sumo Pontífice. Sem a aprovação das suas e para que pudesse levá-las à massa humana, seria difícil naquela época cumprir missão, como o fez tão gloriosamente quanto a empenhou com Jesus. Francisco, de longe, percebeu um aglomerado de pessoas, e quando chegando perto, notou que se tratava de um cantor popular cantando na rua, muito comum naquelas terras. E a voz atraiu o grupo de homens que Francisco guiava. O cantor não somente fazia vibrar a sua voz de saudades, com muita harmonia, como também dançava em ritmo de encantar e distrair. Apurando seus ouvidos, Francisco achou conveniente aproximar-se, pois conhecia aquela voz. Quando chegou bem perto, no meio da multidão, teve uma alegria como aquela que sentiu quando o Papa Inocêncio III aprovara suas ideias. Era Shaolin. Suspendendo o braço, gritou com emoção: Shaolin! Shaolin! Este, ao ouvir o chamado, até então ninguém ali sabia seu nome, também reconheceu a voz de Francisco, e os dois se abraçaram emocionados, como duas forças do bem eternizando-se no amor. O povo, na expectativa, pensando que os dois tinham combinado isso para uma apresentação melhor, esperava em silêncio. Shaolin, para não desapontar os que assistiam ao espetáculo livre, abraçado lado a lado com Francisco, começou uma canção do seu agrado e os dois cantaram como pássaros que vieram do paraíso. Ao fim do canto dos dois pássaros de Deus, todos os frades já se encontravam no círculo fechado pelo povo, dançando e cantando. Ao término da apresentação, Francisco tomou a palavra e falou serenamente: Filhos do meu coração, a vida é sobremaneira de alegria, e a alegria é coisa divina, que nós todos amamos na profundidade que ela merece e do modo pelo qual o Senhor nos premiou. Compete a nós outros dar vazão a essa alegria, na força daquele que nos guia sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. É de caráter divino a confraternização das criaturas em todos os reinos e posições humanas, pois é daí que nascem a amizade e o contentamento de viver. Neste arrojo que o canto nos proporcionou, o tempo torna-se para todos nós uma bênção, e para nossos semelhantes, uma necessidade que gera o amor. E de lógica é comum que todos os seres humanos sintam necessidade de alegria. Essa alegria somente pode partir da conjunção de almas, em procura de algo que não seja o ódio, a inveja, a discórdia, a injúria, o medo, o ciúme, o orgulho e o egoísmo. E somente um ser na face da terra nos deu a receita divina, pelo seu divino verbo, confirmada pela vida que levou junto aos homens. Ele nos ensinou a viver felizes dentro de nós mesmos. Cada um de nós carrega um céu dentro da alma. O que precisamos para encontrá-lo é buscar o modo pelo qual ele nos ensinou. O resto virá por acréscimo de misericórdia do Senhor. Tudo muda exteriormente, quando o íntimo começa a mudar. Quem buscar a felicidade fora de si nunca a encontrará, pois ela mora no coração. E todos que nos ouvem estão convidados, pela força deste mesmo amor, a receber a chave e com ela destrancar a porta secreta da consciência, recebendo, através dela, Jesus Cristo, pelas vias dos sentimentos. Estes homens que estáis vendo e sentindo o modo de suas vidas, são vossos companheiros de todos os momentos, na sequência de todos os dias, não vivendo nem falando em problemas, em fatos inferiores que nunca deixarão de existir, enquanto na terra predominar o mal. São irmãos decididos,
que aparentemente poderão não causar impressões de bem-estar, mas por dentro, no imo da alma, eles já encontraram o caminho, a verdade e a vida, porque encontraram Jesus de Nazaré. Encontraram Deus e o céu dentro de si mesmos. A salvação não vem fora das criaturas. Vejamos quando o Mestre ofereceu a Pedro as chaves do reino dos céus, assim falando: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Mateus 16:19. As chaves que ela passou para Pedro e para os outros discípulos foram os conhecimentos das leis de Deus, e a forma de vivê-los. É pois o que estamos tentando compreender e viver, e ligar ou desligar é certamente o meio de vida que levamos na terra. Tudo o que nos propusermos viver aqui, será justo encontrarmos nos céus. E mais adiante, Lucas não esqueceu de anotar o que vamos repetir no capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Eis aí a confirmação do que estamos tentando falar, por não tratar o reino de Deus das coisas exteriores. Sendo ele harmonia interna, não vem com visíveis aparências, é conquista de alma pelo esforço e bênçãos de Deus. E, com mais segurança, podemos observar no mesmo apóstolo, no mesmo capítulo 17, versículo 21, esta citação maravilhosa. Nem dirão, ei-lo aqui. Ou, lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Precisa mais explicação, depois desta afirmação do Divino Senhor. Reino da felicidade deve ser descoberto dentro de cada criatura, e é isso que estão querendo mostrar aos homens de boa vontade, o caminho interno onde encontram Deus, que está bem perto de nós, na cidade do coração. Vejamos, meus irmãos, que São Paulo não se esqueceu também mencionar o que seria o reino de Deus, assim falando aos romanos, como agora estamos dizendo, aos também romanos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. E alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. É fácil compreendermos que a felicidade real não é comida nem bebida, mas a realidade de consciência, é dever cumprido diante de Deus, é descobrir os tesouros dentro de nós, e usarmos esses talentos em favor do bem-estar das criaturas de Deus. Nós estamos partindo e vamos fazê-lo sem as bagagens habituais de um tio ou de um comerciante, que ama o ouro mais do que a si mesmo. Nós não temos onde reclinar as cabeças, como disse o mestre de todos os mestres. A única bagagem que devemos levar é a fé, a confiança e o amor. E a volumosa bagagem de virtudes ensinadas na Boa Nova do Cristo de Deus. Que a paz de Deus seja a nossa paz. Que a paz de Cristo seja a nossa paz. Que a paz de Nossa Mãe Santíssima seja a nossa paz. Shaolin abraçou Francisco dizendo: Não podemos separar-nos um do outro, estamos ligados por uma força que somente Deus sabe o que é e o que pode ser. De hoje em diante somos um, em Cristo. Francisco ouviu aquelas palavras com alegria, porque amava também aquele companheiro, e sabia das suas grandes qualidades. Apresentou a todos os seus filhos espirituais e tomaram o rumo de Assis. Daquela multidão que estava assistindo ao canto de Shaolin e à pregação de Francisco, dezenas de pessoas os acompanharam com sede e fome de justiça e de amor. E nessa leva de homens se encontravam muitas crianças, a quem Francisco e Shaolin fizeram voltar, advertindo-as de que deveriam esperar no tempo, e que a idade pudesse ordenar no espaço, para tomarem decisões sozinhas. Abraçaram a todos e agradeceram, pedindo que voltassem para seus lares. A viagem transcorreu sem qualquer incidente, a não ser um fato, que transcende os fenômenos de ocorrência popular. Francisco, certa noite, andando pela Via Áurea, pensando no seu destino, na atrocidade dos homens, nos caminhos que os próprios homens escolheram, nos meios de aliviar a humanidade do peso enorme da cruz que cada um carrega, olhou para o céu, embebido na luz das estrelas, e pediu a Deus que o ajudasse a ajudar, nas linhas de suas forças, sob o controle da divina inteligência. Sabia de sua missão junto aos homens, no entanto, sentia-se um verme diante da grandeza da terra e da quantidade de povos. As experiências que tivera, mesmo com pouca idade, bastavam-lhe para compreender as dificuldades de modificar para o bem, uma criatura arraigada no mal.
e ali mesmo percebeu, pela acústica da alma, a voz que tanto obedecia. Francisco. Não penses que poderás ser o rei do mundo, e o responsável por todos os concertos da terra. És um soldado dentre muitos que já estão caminhando por misericórdia de Deus. O Senhor não envia seus milicianos para a frente de lutas, para que eles fiquem preocupados com o que possa acontecer. Dá a cada um dever a ser cumprido. O resto é por conta daquele que tudo sabe e tudo dirige. Se ajudares uma formiga que seja, a acertar o caminho do formigueiro, estando perdida, já estarás fazendo alguma coisa no âmbito dos teus deveres, e, uma gota que seja de amor que doares, faz parte do grande suprimento da vida, na vida a Deus. Não queiras fazer tudo sozinho, pois esse impulso é oriundo do egoísmo. O jato de luz solar se divide para melhor servir a terra e os homens, aos animais e às coisas. Não percas tempo, no tempo que te favorece o aprendizado, e faz melhor onde estiveres, que encontrarás Deus nas mínimas atitudes, desde que nelas palpite o amor. Francisco, meditando sobre a verdade que ouvira, respirou aquele ambiente de natureza farta de vida, sentindo vontade de voltar ao seu rebanho de almas amigas. Ao passar perto de um casebre, ouviu um choro sumido, talvez de uma criança. Aproximou-se, levado pelo sentimento de piedade, e encontrou, verdadeiramente, uma menina que aparentava ter 7 anos, caída em palhas, roupa toda rasgada, oferecendo um quadro aterrador. A menina fora estuprada por vagabundos, que enchiam as ruas ao anoitecer, e que depois a largaram sozinha sobre as palhas que restavam de um debulho de milho. A menina, irreconhecível, apresentando forte hemorragia, gritava assustada: "Papai! Papai! Mamãe! Eu estou aqui, eu quero vocês." Francisco empurrou a porta. Sentiu o coração saltar ao ver o crime de que a criança fora vítima e disse, resignado com a natureza: "Por Deus! Venha cá, minha filha. Onde moras?" Ela balbuciou baixinho o endereço, e o filho de Dona Maria ombreou a garotinha e saiu pela rua apressado, chegando ao local indicado, uma mansão como a de seus pais. Um criado, vendo o quadro e reconhecendo a criança, correu como um relâmpago, gritando os seus senhores, dizendo que tinha chegado. Francisco, com a delicada carga ainda nos ombros, pediu a Deus por aquela família, para aliviar a dor daquele lar. Quando os pais chegaram, os rostos demonstrando sofrimento, avançado para Francisco, tomando-lhe o fardo dos seus corações e entregando-o, para narrar como e onde encontrou a criança. Agradecendo ao frade de Deus, convidaram-no para entrar, lavar-se e trocar de roupas, o que Francisco aceitou com humildade. O pai da menina falava-lhe revoltado: "Meu senhor, pegaram minha filha esta tarde, brincando próximo à nossa porta. A criada vigiava, mas também essa foi presa e amarrada. E eles levaram minha filha. Vou investigar e quando encontrar os responsáveis, vou fazer justiça com estas mãos." E mostrou para Francisco as mãos que já tinham matado muitos, pois dedicava-se à pirataria nas rotas marítimas, vivendo do saque, sendo chefe de um bando de corvos humanos. Francisco, já desfrutando da intimidade da família, pela confiança que a mesma já lhe dispensava, achou por bem falar-lhes alguma coisa acerca da vida, dos destinos humanos e de Deus, sem se esquecer certamente de Jesus Cristo, e assim distribuiu sua fala, com sinceridade: "Respeitável família, pelo que notamos, a dor em vossos corações é de extrema profundidade, e não poderia ser de outra forma, em se tratando de um infortúnio como esse. Uma calamidade aconteceu com esta criança, no entanto, temos de convir, a bem da nossa consciência, que o fato já aconteceu, resta tomar as providências cabíveis para o urgente tratamento dessa filha dos vossos corações, cercá-la dos cuidados inerentes às suas necessidades e dar-lhe uma vida condizente a uma alma nobre, para que essa futura mulher seja um exemplo de virtudes para outras que andam no mesmo caminho. Para tal, o exemplo de sinceridade, de caridade, de respeito e de trabalho valerá muito para o seu soerguimento frente à vida, que a chama para o crescimento. Os pais refletem nos filhos o que são, e os filhos esperam dos pais o melhor. E bom que planteis no seu coração a certeza da existência de Deus, mostrando-lhe, com todo o empenho que, em todos os fatos da natureza, existe uma suprema inteligência, de bondade e de amor, que de ninguém se esquece.
E é muito bom também que ela fique conhecendo Jesus Cristo, e saiba como Ele opera em nosso favor, através dos nossos semelhantes. Cada criatura em um destino e devido a certas circunstâncias, cada pessoa haverá de passar por certos testemunhos, aprendizados esses que podem nos levar ao desespero, se não soubermos confiar em Deus. Um fato como esse que aconteceu em vossa casa, que sentimos imensamente que estamos sofrendo convosco, por ver essa criança passar por esse drama, é mais um dos milhares que acontecem por todo o mundo, infelizmente. E o nosso Pai Celestial, por vezes, os deixa, para despertar em nossos corações alguma coisa, em defesa de nós mesmos. Ele nos convida a ampliar os nossos talentos de vida, para que a morte desapareça. Se Ele é todo justiça, é todo bondade e todo amor, não iria deixar acontecer tais fatos, sem que eles tivessem algo de educativo para nós outros, e certamente para mim, que primeiro deparei com esse infortúnio. Vamos esquecer o passado e dar início a um futuro glorioso para essa cria em nome de Jesus Cristo. Se buscardes vos vingar desses infelizes, inconscientes da verdade, que praticaram essa barbaridade, trareis novamente o problema para dentro de vossa própria casa, e jamais vos esquecereis do que aconteceu, e se for acrescido pelo revide que pedem as vossas mãos. Se Jesus aconselhou o perdão das faltas cometidas contra nós, é porque esse perdão traz algum benefício, e nos fornece a tranquilidade da consciência. Não estou aqui para colocar regras em vossos caminhos, nem conselhos para que vivais neles. Estou aqui pela força dos sentimentos que fizeram atender a essa criança e ajudá-la a viver novamente, e, para tanto, daria minha vida se fosse pedida. Espero que não leveis a mal as minhas palavras, e se elas chegaram em momento desnecessário, que me desculpeis. Somente quero, e rogo a Deus, as bênçãos de entendimento para vós e para este lar, sem me esquecer de Jesus e Maria com as suas bênçãos de paz e de consolo. Túlio, pai da criança violentada, que nunca conhecerá a emoção causada pelas lágrimas, limpou os olhos agradecido, e Galba, sua mulher, quis ajoelhar-se aos pés de Francisco e beijá-los. Ele não aceitou, repetindo a conversa dos apóstolos na porta do templo. Levanta, minha filha, que também sou homem. Conheço os teus sentimentos, e peço a Deus pela tua paz. Galba já tinha ouvido falar de Francisco de Assis, e desejara muito conhecê-lo. Queria, do fundo do coração, que seu marido também o conhecesse, para ver se ele mudava de vida, pois não estava satisfeita com o comércio ilícito de Túlio. E Deus atendeu o pedido de Galba. Francisco despediu-se, indo embora tarde da noite. No outro dia, falou com o Papa acerca de suas ideias, encontrou Shaolin, e despediu-se de Roma, partindo para Assis. A mulher de Túlio chamou o marido a um quarto, fechou a porta, pegou as suas mãos e falou com todos os seus sentimentos de caridade e de amor. Túlio, sabes quem é aquele homem que nos restituiu a nossa filha? Ele respondeu. Sei, mulher, é um tal de Francisco, que vive piedosamente, e, às vezes pedindo esmolas pelas ruas. Pois bem, disse Galba, esse homem é um santo, é um homem de Deus, nunca faz mal a alguém, que renunciou a tudo e ama todas as criaturas. Já organizou uma ordem, onde se fazem homens do mesmo naipe, que vivem pelo bem da humanidade. Eu queria que ouvisse mais, acerca da tua vida. Túlio enervou-se com a fala da companheira e disse irritado. Queres me acusar, mulher? Estou fazendo justiça, porque esses a quem atacamos são ladrões do dinheiro alheio. Tenho a consciência em paz. Ainda mais, quer que eu renuncie a essa vida e vá pedir esmolas? Não sou dessa linha. Posso e faço muitos benefícios, ajudando esses homens que trabalham comigo, e tu és prova disso. Não quero que toques mais neste assunto. A mulher ficou espantada com a dureza e coração marido, mas não desistiu, saindo por outra via de conversa. Então, Túlio, posso pedir-te uma coisa? Pode, disse ele, nunca te neguei algo. Pede, vamos, pede. Galba falou mansamente. Eu ficaria muito contente, se levasses um pouco do ouro que trouxeste na semana passada das tuas aventuras, para esse homem que salvou a nossa filha. A comunidade deles vive em intensa pobreza, e isso seria uma boa recompensa. Poderia servir muito para eles em alguma coisa,
Porque tu mesmo dizes que nada se pode fazer sem um maldito ouro, não é? Ele riu, e falou dando-lhe um abraço. Gosto de ti, porque és inteligente.